És convidado a viver com o olhar cheio de Deus. Procura no teu interior espaço para acolher o amor de Deus. É disso que trata a adoração, de uma relação vital, alimentada na intimidade por um amor indizível, para o qual faltam as palavras e todas as palavras sobram. Permanece aí, ajoelhado na tua intimidade diante de Deus, para que Ele preencha cada poro da tua existência, para que Ele te revele cada poro da tua existência. É este o primeiro convite que ecoou em Fátima. O anjo aparece à Jacinta, ao Francisco e à Lúcia. Vêm desafiá-los a uma vida com Deus ao centro. Vêm desafiá-los, vêm desafiar-te à adoração, que é o mesmo que abrir a vida à misericórdia de Deus e deixar que a sua luz ilumine toda a existência. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta o convite à adoração que o anjo dirigiu aos 3 pastorinhos, o convite que ele te dirige também a ti. Depois de merendar e rezar, começámos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse: "Não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo." E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam.
Não tenhais medo, orai comigo. A fé é uma história de encontro íntimo com o amor de Deus. Nada há a temer, porque a presença de Deus te sustém na confiança de um amor primeiro. É isto, a adoração. Abrir o olhar à luz de Deus. Deixar-se tocar pela certeza da sua presença incondicional. Encontrar a verdade no seu mistério revelado. Pautar a vida por este encontro constante com Deus. Não será esta a atitude que dá peso ao acontecer da vida? Não será este o motor da vida de fé? O convite do anjo à adoração desafia-te a reconheceres que não te fazes por tuas mãos e que, precisamente porque és sustido por amor de Deus, és chamado a oferecer a vida em favor dos que não creem, não adoram, não esperam e não amam. Na intimidade da oração, és impelido a reconhecer que a vida se ganha perdendo e que o amor dá fruto quando é dado até ao extremo, particularmente por tantos que se afastam da fonte da vida. Não será a este jeito generoso e disponível de ser que Deus te convida? Escuta a passagem do Evangelho de João. Interioriza este jeito de Jesus oferecer espaço a Deus para que Ele habite as suas decisões, os seus compromissos, a sua vida. Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer oração e passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Dar espaço para o encontro com Deus é o gesto que expressa uma atitude fundamental do crente, a de viver a vida toda diante de Deus, como quem se sabe sustido pelo seu amor
como quem se sabe acolhido na sua verdade. Assim faz Jesus, que alimenta os seus dias, as suas decisões, os seus projetos e planos com a constante presença do Pai. Questiona o teu jeito de viver a fé e compromete-te com uma atitude interior de encontro com Deus. Termina este momento com a oração que o anjo ensinou às 3 crianças de Eldostel. Coloca a tua vida diante de Deus e pede-lhe a graça de que os teus dias se tornem reflexo do laço de amizade com que Ele te abençoa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. És desafiado a oferecer a vida como dom em favor dos outros. Recolhe-te no abraço da presença íntima de Deus. Deixa-te preencher por essa relação fecunda, onde germinam frutos de vida em abundância para ti e para quantos te rodeiam. Permanece aí, diante da luz de Deus, que te revela a tua verdade mais profunda e te dinamiza a fazeres de tudo o que és e tens uma oferta generosa nas mãos de Deus. Em Fátima, a Senhora cheia de luz veio fazer eco do convite evangélico ao dom de si. Veio convidar a uma vida eucarística,
ao jeito da vida do seu Filho Jesus, derramada e entregue por todos. Veio recordar que o crucificado se fez vida renovada, que a cada instante nos desafia. Fazei isto em memória de mim. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta a convocação que a Senhora do Rosário dirige aos 3 pastorinhos. A convocação que te dirige também a ti. Depois de nos haver dito que íamos para o céu, a Senhora perguntou: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos, foi a nossa resposta. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Quereis oferecer-vos a Deus? Quereis oferecer-vos pela humanidade? Escuta neste convite audaz da Senhora de Fátima o eco da palavra de Jesus que inaugura uma vida nova. Eis o cálice da nova aliança, no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Acolhe no teu interior este convite a viver de uma outra lógica, a lógica eucarística da vida generosamente entregue em favor dos irmãos. Queres oferecer a Deus a tua vida ao jeito de Jesus? Queres comprometer-te com a transformação do mundo?
És desafiado a oferecer a vida em reparação, no mundo em que nos habituamos a não reparar nada. Dos eletrodomésticos avariados às relações desgastadas, assumir esta orientação da vida é contracorrente. Tal como é contracorrente o Evangelho. És convidado a aprender do grande reparador que é Cristo Jesus, que acolhe-os sem amor e lhes dá a conhecer o abraço compassivo de Deus. És convidado a interiorizar esta atitude de vida que se compromete em reparar as relações das mulheres e dos homens com o testemunho de uma vida iluminada por Deus. Escuta a passagem do Evangelho de João. Interioriza as palavras de Jesus que te desafiam a pautar a tua vida por uma outra lógica. Disse Jesus aos discípulos: Chegou a hora de se revelar a glória do Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há de honrá-lo. A lógica do dom é uma lógica invertida. Ganhar perdendo, dar fruto morrendo. No final da sua vida, a pequena Jacinta de Fátima permanece doente durante largos meses com uma ferida aberta no peito, que é metáfora de um coração que se expande para lá de si mesmo, sem receio de se perder, porque sabe, na esperança, que apenas se ganha aquilo que se dá. A ferida da Jacinta recorda a ferida aberta no alto da cruz do Bom Pastor, que, tendo amado os seus, amou-os até ao extremo. Questiona-te a que gestos concretos te desafia esta outra lógica de ser, que é a lógica da fé, a lógica eucarística.
Ao terminar este momento, dispõe-te a fazer da tua vida um dom generoso em favor dos irmãos, particularmente os mais vulneráveis, e reza com as palavras que a Senhora do Rosário de Fátima ensinou às 3 crianças de Aljustrel. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. És convocado a configurar-te com Cristo ao ritmo da oração. Dispõe a tua intimidade para este encontro com Deus, na alegria e na esperança. Deixa que o ritmo da oração marque o passo para o teu dia, ao jeito de Maria, a Virgem de Nazaré que preenchia a vida com a contemplação dos gestos e das palavras do seu Filho Jesus. Em Fátima, a Senhora do Rosário pediu insistentemente à Jacinta, ao Francisco e à Lúcia que rezassem o terço todos os dias pela paz do mundo. Pediu-lhes, no fundo, que com ela contemplassem o rosto de Cristo, para que o rosto de Cristo preenchesse toda a sua existência. Pediu-lhes que se empenhassem pela paz, olhando para aquele que diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
A partir das memórias da irmã Lúcia, escutou-a pela oração que a Senhora do Rosário dirige aos 3 pastorinhos, a convocação que te dirige também a ti. Nossa Senhora abriu as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A oração é a respiração do crente. E o terço dá expressão a esta respiração constante e persistente, ritmada pelos mistérios da vida de Cristo, animada pela presença materna e amiga de Maria. Nesta pedagogia humilde da fé, és convidada a acolher o jeito de Jesus no teu coração e deixar-te interpelar pelo seu amor que cura as feridas do egoísmo e dinamiza para a compaixão e o cuidado. Deixas que a oração marque o ritmo da tua fé? Deixas que a oração permeie o concreto do teu dia-a-dia? A oração é compromisso com o mundo. Contemplar o rosto de Cristo nunca é uma atitude passiva. Olhar o rosto de Jesus, o seu jeito de ser, é aprender o que temos a fazer no mundo e é dispor-se a fazê-lo com a mesma generosidade e entrega do Mestre. E é deixar-se dinamizar pelo Mestre para esse compromisso. O Rosário é-te oferecido como o caminho para a paz, porque o Verbo de Deus enche de graça o teu coração. És convidado a interiorizar esta atitude interior de quem se deixa preencher pela contemplação do rosto de Cristo, que dinamiza para o compromisso com o mundo.
Escuta a passagem do Evangelho de Lucas e interioriza a atitude de Maria diante do mistério da vida do seu filho, Jesus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. O coração orante é um coração configurado com Cristo. É este o desafio da santidade, que é a tua vocação primeira. Aprende de Maria esse jeito humilde de viver em permanente busca de Jesus na vida e na oração. Na vida que se faz oração e na oração que transforma a vida. Para os pastorinhos de Fátima, o terço tornou-se metáfora da sua vocação e instrumento para a sua disponibilidade e entrega generosa. Questiona-te sobre o teu ritmo orante, a que te desafia a contemplação do jeito de Cristo. Para que compromisso concreto te dinamiza a oração? Conclui este momento dispondo-te a converter a vida ao ritmo orante de quem se deixa configurar com o Filho de Deus. Aprende de Maria, a Senhora do Rosário de Fátima, a contemplar a Cristo Jesus e a transformar a oração em compromisso de vida.
Ave Maria, cheia de graça. És desafiado a descobrir-te, chamado ao coração imaculado. Procura no teu interior o silêncio habitado pela voz de Deus. Deus vem ao teu encontro para preencher o teu coração do afeto em que se revela e que te compromete. Deus vem ao teu encontro para te falar de coração a coração. Em Fátima, a Virgem do Coração Imaculado, do coração cheio de Deus, veio recordar que a vida se planifica na abundância da graça de Deus. Ao mostrar o seu coração aos 3 pastorinhos, a Senhora do Rosário oferece-lhes a imagem da sua vocação. Também eles são chamados a deixarem-se preencher pela luz de Deus. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta o apelo à confiança que a Senhora do Coração Imaculado dirige aos 3 pastorinhos, o apelo que te dirige também a ti. Fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas palavras que abriu as mãos e nos comunicou pela 2ª vez o reflexo dessa luz intensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus.
A beleza do coração da mãe é a imagem do sonho de Deus para cada um. O coração sem mácula, belo e bom, de Maria é reflexo da vocação a que és chamado pelo Pai. Deus pede-te que te deixes preencher pela sua vida abundante. Também tu és eleito ao jeito de Maria a uma vida purificada e renovada em Deus e por Deus. És chamado a uma vida que fala de Deus por todos os poros e se torna sinal de que esta intimidade é bela e boa. És desafiado a descobrir-te chamado ao coração imaculado. Em Fátima, a Senhora do Rosário pede a consagração ao seu coração. Consagras-te quando te compreendes chamado à vida bem-aventurada que Deus oferece. Consagras-te quando te comprometes com essa vida bem-aventurada e que te empenhas na transformação do mundo com a graça que Deus dá. Consagras-te quando procuras escolher do jeito de Maria os traços do discipulado. Consagras-te quando acolhes a sua companhia para o caminho até Deus. Escuta a passagem do Evangelho de Mateus. Interioriza as palavras de Jesus que te convidam a uma vida desinstalada e bem-aventurada. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam.
Consagra-te ao coração da Senhora do Rosário, que se te oferece como refúgio e caminho que te conduzirá até Deus. Aprende de Maria que abrir o coração a Deus dá frutos de compromisso com a pobreza, com a mansidão e a justiça. Aprende da Senhora da Veste Branca a misericórdia e a paz. Para os pastorinhos de Fátima, o coração imaculado tornou-se reflexo de proximidade de Deus e da sua sede de dar vida ao mundo. Questiona o teu íntimo. Dás espaço ao teu coração para que se alimenta da graça de Deus. Nas tuas relações, és presença que expressa o afeto de Deus. Conclui a tua oração dispondo-te a acolher a presença de Deus que habita o coração de Maria, cheio de graça. Compreende que és chamado à mesma graça de ser planificado por Deus e de ser testemunha dessa graça no concreto das tuas relações. Glória ao Pai, és convidado a comprometer a vida na Igreja e com a Igreja. No sagrado do teu interior, encontra-te com Deus, que é comunhão e que te convida à comunhão. Porque Jesus revelou o rosto de um Deus que é amor. A fé não pode ser compreendida senão com um chamamento ao amor, porque somos filhos no Filho,
É a vida deste Deus comunhão que nos é dada a saborear, e somos congregados num povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal. Em Fátima, é ainda este rosto de Deus comunhão que se faz presente e que desafia Jacinta, Francisco e Lúcia a comprometerem-se com a vida dos outros e a celebrarem a fé com os demais. Em Fátima, pela voz da Senhora do Rosário, este Deus comunhão convida à construção da Igreja. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta a narrativa da visão da Igreja mártir que a Senhora do Rosário deu a ver aos 3 pastorinhos, na luz imensa em que Deus se fez presente. Vimos uma luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se vêem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo, vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo, uns atrás de outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. A visão do segredo de Fátima recorda que a história humana está sufocada nas ruínas dos seus confrontos e dos seus egoísmos. De cada vez que o homem se pretende bastar a si mesmo, caminha para a autodestruição. Mas há um outro jeito de ser, inaugurado por Jesus. É o jeito da Igreja que caminha pelo mundo para o recuperar para Deus. Acolhe no teu interior este convite a viver em Igreja, corpo de Cristo. Acolhe o desejo de, em Igreja,
oferecer a vida em prol dos demais. Acolhe na tua intimidade este olhar de esperança sobre o mundo, que é o olhar de Deus. A comunidade dos discípulos de Cristo caminha para a cruz. E a cruz não há de ser escondida, mas colocada no cimo da montanha, como candelabro que ilumina a cidade. Não será esta a missão que em Igreja te é confiada? A missão de ser sinal de uma vida diferente que se oferece pelos que mais necessitam? A missão de caminhar para a cruz em comunidade, acreditando sempre que, mesmo em ruínas, a cidade pode ser recuperada para o amor. Escuta a passagem do Evangelho de Mateus, interioriza as palavras de Jesus que te convidam a ser luz do mundo e sal da terra. Disse Jesus à multidão: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está no céu.
Sempre que o mundo pareça um cenário hostil, recorda-te de que pelo batismo te é confiada uma luz que há de romper as trevas com a presença de Deus. Como igreja, és fermento de generosidade e entrega num mundo demasiado fechado em si mesmo. Como igreja, és chamado a espelhar o rosto misericordioso de Deus, comunhão nas pequenas coisas do teu dia-a-dia, em gestos concretos, nos detalhes dos teus afetos. Em Fátima, a Senhora do Rosário pediu que se construísse uma capela. Este convite aparentemente ingênuo é sinal de uma convocação a construir comunidade de vida e de fé. És convocado à Assembleia dos Discípulos de Cristo, que em comunidade vivem o seu estilo inquieto e generoso. Questiona o teu compromisso eclesial, como o alimentas e quanto nele colocas de ti. Ao terminar este momento, dispõe-te a comprometer a vida em igreja, assumindo a vocação de sal, luz e fermento de um jeito de ser que há de contagiar o mundo. Nas tuas relações, dispõe-te a dar espaço à atenção e ao perdão. Pai Nosso, és desafiado a transformar a história com o olhar de Deus.
Acolhe na tua intimidade a presença de Deus que quer hoje ficar na tua casa. Assim acontece a cada novo dia. Eis que à tua porta bate e chama um Deus sedento de partilhar a vida. Dispõe-te a abrir o teu interior e a acolher a sua presença de esperança e misericórdia. Em Fátima, a Virgem do Rosário veio recordar que o olhar de Deus sobre a história dos homens é um olhar cheio de graça e de misericórdia. Veio recordar que a vida do homem se ilumina diante do mistério de Deus. Veio convidar os pastorinhos e o mundo todo a encontrarem-se nos planos de misericórdia de Deus e a assumir o seu olhar de esperança e de perdão. Compasivo y entrañable es el Señor, y grande en bondad. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta como os pastorinhos se reconheceram nos desígnios de misericórdia do coração de Deus. De repente vimos o anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Every day I will bless you, Lord, and praise your name forever. Deus tem planos de misericórdia para cada um. A sua alegria está em fazer-se próximo dos que se afastaram do amor, em ir ao seu encontro onde estiverem, em persistir na esperança contra toda a esperança. O seu olhar cheio de graça há de alimentar a tua esperança. Porque este é um Deus que vem em busca dos filhos pródigos para os resgatar para a vida. Porque este é um Deus que acredita que é capaz do amor e que te desinquieta para amar ao seu jeito. Señor.
Só se sacrifica quem ama. Por muito receio que hoje tenhamos da palavra sacrifício, é essa a dinâmica do amor, que acredita até ao extremo que vale a pena recuperar o outro para a vida plena. Oferecer a vida em cada instante concreto do dia, nos pequenos gestos ou nas grandes decisões, para que aqueles que te rodeiam não deixem nunca de saber que são amados incondicionalmente. Porque é este o olhar de Deus para cada um, cheio de esperança, cheio da alegria de perdoar. Aceitas fazer da tua vida testemunha deste olhar? Il Signore è fedele alla promessa, nelle sue opere misericordioso. Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chi non è caduto. Escuta a passagem do Evangelho de João. Interioriza as palavras de Jesus que te desafiam a comprometer a vida com o olhar de esperança e misericórdia de Deus. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava a aproximar-se a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo o olhar e reparando que uma grande multidão viera ter com ele, Jesus disse então a Filipe: "Onde havemos de comprar pão para esta gente comer?" Dizia isto para o pôr à prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não chegam para cada um comer um bocadinho. Disse-lhe um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: "Há aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Ora, havia muita erva no local. Os homens sentaram-se, pois, em número de uns 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e eles comeram quanto quiseram. Every day I will bless you, Lord, and praise your name forever. Ao entregar os pães e os peixes nas mãos de Jesus, aquele menino sem nome entrega tudo o que tem. Nos pães e nos peixes, entrega as suas certezas e a sua vontade, os seus projetos e as suas ambições. No seu gesto simples, oferece a vida em prol dos demais, oferece o que tem e é em favor de uma multidão faminta. Aprendeu de Jesus que a vida se multiplica com confiança e que se ilumina
quando é colocada nas mãos de Deus. Questiona o teu olhar sobre os outros. Julgas mais do que amas? Questiona a tua entrega em favor de quantos te rodeiam. És sinal de afeto, apesar do pecado? Compasivo y entrañable es el Señor, y grande en bondad. Bueno es el Señor para todos, y entrañable con todas sus obras. Ao concluir este momento de oração, dispõe-te a acolher o olhar gracioso com que Deus contempla a humanidade. Compromete-te a assumir o mesmo olhar sobre quantos te rodeiam e a ser presença de alegria e de perdão. Il Signore è fedele alla promessa delle sue opere misericordioso. Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque caduto. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. És convocado a dar frutos de santidade como vara que permanece ligado à videira. Coloca-te numa atitude interior de escuta e de confiança total em Deus. É dele a iniciativa de se comunicar contigo. É um Deus presente e em saída. É um Deus que se oferece a ti, até ao extremo, para que dês fruto abundante. É um Deus que te convoca a uma vida nova, à conversão para que frutifiques na alegria. Permanece aí, na tua intimidade, unido a Ele. Em Fátima, encontramos os primeiros frutos da presença transformadora de Deus na vida dos 3 pequenos videntes. A mensagem de conversão da Senhora do Rosário torna-se visível na vida nova dos 3 pastorinhos, marcada pela oração, pelo dom de si
e pela fidelidade ao testemunho. A partir das memórias da irmã Lúcia, escuta as palavras da vidente Jacinta Marto, que exprimem o seu desejo missionário de contagiar a todos com o amor de Deus. Pouco tempo antes de ir para o hospital, Jacinta dizia à Lúcia: se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. A vida dos pastorinhos deixa-se moldar pelo amor de Deus. Nada será igual depois de se terem descoberto profundamente amados e convocados para o amor. Amados como filhos. Eles amam como irmãos. Amam com o mesmo amor com que são amados, que recebem de Deus. A luz de Deus, que preencheu os seus corações, abriu-lhes a disposição para o cuidado dos sedentos, dos sofridos, dos sem amor. O seu desejo maior é o de contagiar o mundo com a beleza de Deus. Aquele que se descobre amado por Deus sabe que esta alegria tem de ser partilhada. Como sarça ardente, os pastorinhos carregam o lume do afeto e da misericórdia de Deus na sua intimidade. Esta chama irradia-se em gestos singelos que concretizam o amor, pequenos nadas de cada dia que são expressão do muito que amam. O encontro com Deus só se completa na medida em que conduz ao encontro dos outros. No teu íntimo, deixa-te interpelar sobre os frutos da tua amizade com Deus. Como se manifesta a tua fé? Quais os gestos que no teu dia-a-dia revelam a presença de Deus?
escuta a passagem do Evangelho de João, interioriza as palavras de Jesus que te desafiam a dar fruto unido a Ele. Disse Jesus aos seus discípulos: permanecei em mim, que eu permaneço em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como um ramo, e seca. Esses são apanhados e lançados ao fogo, e ardem. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória do meu Pai, em que deis muito fruto, e vos comporteis como meus discípulos. No mundo que se rege pelo mérito e pelo sucesso, a palavra do Senhor é contra a cultura. Dar fruto é acolher-me totalmente do outro, é receber a vida de Deus. Dar fruto é permanecer mais do que esforçar, é deixar-me habitar por uma presença que tem o potencial de converter a minha vida. A vida dos pastorinhos de Fátima deu só o ritmo da fidelidade a Deus. Fidelidade que se faz do acolhimento do dom, mas também da consciência de que este dom deve imperativamente ser partilhado. Questiona-te sobre a expressão desse dom de Deus em ti. Como se configura a tua vida com Cristo no concreto dos teus dias? Ao concluir este itinerário de oração, dispõe-te a acolher a presença da graça e da misericórdia com que Deus deseja habitar o teu íntimo. Compromete-te com este rosto de Deus, pleno de esperança e de afeto. Dispõe-te a fazer da vida instrumento da presença de Deus para a vida de quantos te rodeiam.
Pai Nosso,